Eu tenho a certeza que tu já tentaste deixar um hábito mau que tu não queres continuar, mas é-te muito difícil de fazê-lo e tu acreditas que é impossível, não consegues ou exige muito esforço. E hoje eu vou falar-te aqui um pouco sobre como é que podemos quebrar um hábito e como tornar essa quebra desse hábito menos dolorosa, com menos esforço. Então, primeiro temos que entender como é que construímos o hábito para depois fazer o processo inverso e desconstruí-lo. Então, primeiro temos que entender, vou até trazer aqui um exemplo real de uma pessoa que fuma. Como é que a pessoa começou a fumar? Ela não nasceu assim. Foi um amigo, os pais, os avós, algo no seu ambiente externo que a fez experimentar e querer experimentar 2, 3, 4, 5 vezes. E enquanto ela repetia este processo, a pessoa pensava em algo que validasse aquilo. É só um cigarro. Eu deixo quando eu quiser. Um cigarro não faz mal. Então, ela começa a contar-se coisas, histórias, narrativas a si mesma para repetir aquele hábito. E quando nós repetimos várias vezes o mesmo comportamento, nós criamos ligações neurais no nosso cérebro. E quando repetimos tantas vezes, criamos uma conexão mais forte entre o estímulo e aquele comportamento até se tornar um vício. Depois o corpo acaba por pedir, já não é mais voluntário. O corpo pede. O cérebro familiarizou-se com aquela ação, porque aquela ação gerou mecanismos internos que libertaram ou dopamina ou adrenalina, dependendo do hábito, e o cérebro agora quer mais e pede mais. E quando nós repetimos tantas vezes que acabou por se tornar um hábito, tornando-se difícil de deixar, muitas vezes acabamos por dizer a nós mesmas e convencer-nos de que é difícil, eu não consigo, eu já sou assim. E criamos novamente narrativas que nos impedem de quebrar aquele hábito. Então, recapitulando, o ambiente gerou-nos um estímulo, aquele estímulo foi repetido enquanto nós nos contávamos uma determinada história para repeti-lo, para validar que aquilo era bom para nós, até que o nosso cérebro acabou por criar ligações neurais, o nosso hábito tornou-se familiar para o cérebro, ele pede mais por aquilo, e a partir do momento em que nós quisemos quebrar aquele hábito e vimos que não conseguimos, começamos a dizer para nós mesmas e a convencer-nos de que somos assim, somos viciadas, é muito difícil. Acabamos por trazer aquele hábito para a nossa identidade. Começamos a achar que somos assim. Outro exemplo que aconteceu comigo também e que acontece com muitas de vocês, eu tenho a certeza, é quando começamos por comer um doce depois do almoço ou depois do jantar. E nós repetimos aquele hábito 1, 2, 3, 4 vezes, porque em casa os nossos pais comem um chocolatinho depois do almoço ou depois do jantar, ou porque no trabalho, ou porque na escola, o que for, até que começamos a criar aquele estímulo de, após a refeição, comer um doce. E quando queremos quebrar esse hábito, é tão difícil que acabamos por convencer-nos que somos assim. É assim. É normal. Então, o que é que precisamos de fazer para desconstruir o hábito? Precisamos precisamente de começar pelo oposto. Identidade. Quanto mais nós dissermos que eu sou assim, é muito difícil, eu não consigo, eu sou viciada, quanto mais nós trazemos o hábito para quem nós somos, mais difícil se torna de quebrá-lo.
E se tentarmos mudar o hábito sem mudarmos esta forma de pensar da nossa identidade, que cria a nossa identidade é criada por aquilo que nós pensamos, por aquilo que nós dizemos, por aquilo que nós ouvimos, por aquilo que nós fazemos diariamente, que tem a ver só connosco. Então, o primeiro passo é nós mudarmos algo na nossa identidade, algo na nossa forma de pensar, para depois podermos começar a ter comportamentos, um comportamento, 2 comportamentos, no sentido inverso. Então, primeiro, nós vamos pensar, mudar a nossa identidade, pensando o oposto, convencendo-nos do oposto. Então, eu não sou viciada. Eu posso deixar quando eu quiser. Eu vou deixar. Eu quero cuidar de mim. Eu quero sentir-me bem. Eu quero ter mais saúde. Então temos que começar a trazer novas narrativas na nossa mente e deixar as narrativas antigas. E quanto mais repetirmos estas narrativas e convencermos-nos de que é fácil, de que conseguimos, de que é possível, seja lá o que for, quanto mais nós repetimos isto para nós mesmas, mais nós acreditamos nisto e mais os nossos comportamentos vão ser coerentes com isso que nós pensamos. Então, quanto mais treinamos a nossa mente para pensar de determinada forma, e pensar, aqui está o ponto, quando nós criamos uma nova identidade, uma nova forma de pensar que trazemos connosco ao longo do dia, os comportamentos coerentes com esse pensamento vão se tornando cada vez mais fáceis. Então agora nós não estamos a fazer contrariadas, agora nós não estamos a ir contra aquilo que acreditamos, porque se eu acredito que eu sou viciada em tabaco, se eu acredito que eu sou viciada em doces, por exemplo, se eu acredito nisso, é muito difícil, quando eu quiser ter um comportamento oposto, essa ideia não vir à nossa mente. Sempre que eu não quiser comer um doce, mas eu tiver à minha frente, ou um cigarro, a minha mente vai sempre dizer: eu sou viciada, então eu vou ter que comer, eu vou ter que fumar, porque eu sou assim. E a partir do momento em que começamos a contar uma narrativa diferente para nós mesmas, nós conseguimos mudar. Por exemplo, o que é que diz uma pessoa que não fuma? Eu não fumo. Eu digo para mim mesma que Deus me livre. O cigarro é matar-me a mim mesma. Então, para mim, um cigarro significa matar-me. Então, eu não vou pegar um cigarro. Mas se eu acreditar que eu sou viciada em fumar, torna-se muito difícil, torna-se mais difícil eu não fumar. Mas se eu criar esta narrativa de que não, cigarro não, vai ser mais fácil eu deixar de fumar, eu não pegar um cigarro. Igual para os doces. Se eu digo que eu sou viciada, eu já tentei muita coisa, eu não consigo, eu sou assim, tudo me acontece, torna-se muito difícil quando eu tiver um doce à minha frente eu não o comer. Mas se eu contar a mim mesma que eu sou uma pessoa controlada, que eu sou uma pessoa que eu não quero comer doces todos os dias, que eu não quero ser uma pessoa com excesso de peso, se eu me contar essa narrativa todos os dias, eu vou repelir, digamos assim, o doce todos os dias. O que não quer dizer que eu não coma, mas não é um hábito. Então, quando eu começo a mudar a minha forma de pensar e de olhar para a situação, olhar para quem eu sou, se eu estou sempre a dizer que eu sou descontrolada, que eu não sou disciplinada, eu não consigo, eu não vou conseguir, eu tenho que mudar essa narrativa para eu começar a acreditar nela. Quanto mais eu repito,
mais eu acredito nela e mais a minha ação vai ser coerente com esse pensamento. Se eu acredito que eu sou controlada, quando eu tiver um doce à minha frente, eu sou capaz de dizer que eu não quero o doce, porque eu sei que eu sou controlada. Se eu quero ser saudável e se eu acredito que eu sou uma pessoa saudável, quando eu tiver um doce à minha frente, eu sou a pessoa capaz de dizer que não quero, porque eu acredito que eu sou aquela pessoa. Então torna-se muito mais fácil de quebrar um hábito quando acreditamos que somos uma pessoa diferente àquela que éramos quando tínhamos aquele hábito. E existe outro ponto fundamental, indo aqui na nossa lógica. Então, primeiro nós mudamos a identidade, mudamos a narrativa que nos contávamos, começamos a fazer uma, outra e outra vez, não é? Mas existe um ponto importante que é o primeiro que gerou o hábito, o ambiente. Quem está à tua volta? O ambiente, ele tem um poder muito grande sobre nós. Foi ele que nos condicionou àquele primeiro hábito. Então, no nosso ambiente, nós também vamos precisar de fazer mudanças. E está tudo bem com isso. Às vezes, se num grupo de amigos todos fumam e eu não quero fumar, ou eu sou suficientemente forte a nível de identidade daquilo que eu acredito, das minhas convicções, para não ser influenciada pelo ambiente, ou eu vou ter de me colocar em ambientes de pessoas que não fumem. E aqui pode vir uma crença, mas eu vou ter que deixar os meus amigos, mas eu vou ter... Não. Não é sobre deixar. É sobre adicionares. Óbvio que quando tu te tornas noutra pessoa, há uma tendência para desidentificar-te com aquele grupo. Então, se eu vivia num grupo de pessoas com excesso de peso e se agora eu quero ser saudável, eu vou-me começar a dar com pessoas saudáveis e, inevitavelmente, aquele grupo de pessoas não saudáveis vai começar a não fazer tanto sentido para mim. Não é algo forçado. Mais uma vez, é algo que vai acontecer naturalmente. Então, tu não tens de te convencer de que tu não queres deixar aquelas pessoas. Se isso for uma crença que te impede de quebrares o hábito, tens de desconstruí-la, tens que também fazer este processo inverso. Porquê que eu acredito nisso? Porquê que eu acredito que vou ter de deixar estas pessoas? Porquê que eu acredito que isso é uma coisa má? Se estas pessoas não estão a ajudar-me a ir na direção que eu quero ir, porquê que eu estou presa a elas? E atenção, elas até podem respeitar a tua decisão e se respeitarem está tudo bem. Só que para nós mantermos um hábito, o ambiente ele é muito importante. Então tu estares e tu colocaste num ambiente de pessoas não fumadoras, de pessoas saudáveis, de pessoas magras, de pessoas se tu queres sucesso, se tu queres dinheiro, colocaste em meios de pessoas que pensam dessa forma, que agem dessa forma, que conquistam isso que tu queres, é muito mais fácil, porque tu vais ter acesso à identidade dessas pessoas. Como é que essas pessoas pensam, como é que essas pessoas se sentem, como é que elas agem. Porque é isso que transforma e que cria uma nova identidade. Então, o primeiro passo para desconstruir um hábito é começares por te contar uma narrativa diferente. É começares por convencer-te que tu és outra pessoa. Tu já não és mais a pessoa viciada, tu já não és mais a pessoa que é assim. Não, tu apenas estás assim num determinado momento e tu podes mudar a qualquer momento, mudando a tua forma de pensar. Se tu mudas a tua forma de pensar, tu mudas a forma como tu te sentes, tu mudas a forma como tu olhas para as coisas, tu mudas o teu nível de consciência, tu mudas os teus comportamentos
E quanto mais tu repetes isso, mais tu crias um novo hábito. E conforme eu disse, o ambiente, ele também tem de ser alterado. Não tens de deixar por completo o ambiente antigo, sobretudo numa primeira fase, mas para tu teres acesso àquelas características da pessoa que tu queres ser, tu vais ter de te colocar nesses ambientes. E torna-se muito mais fácil de tu criares um novo hábito dessa forma. Imagina o que seria tu tentares deixar o vício por doce ou deixares tentar o vício pelo tabaco no meio de pessoas que fumam, no meio de pessoas que estão constantemente a comer doces. Torna-se muito difícil. Então, sê tua amiga e coloca-te em ambientes que te inspirem e não em ambientes que te puxem para trás. E é uma escolha tua. Se tu queres permanecer nesses ambientes e deixar afetar aquilo que tu realmente queres e deixar para trás aquilo que tu realmente queres por causa do teu ambiente, ou se tu queres evoluir e o ambiente, se quiser, vai atrás de ti. Tu podes influenciar o teu ambiente na direção que tu queres, não na direção que o ambiente quer. E é assim que tu quebras um hábito antigo e crias um novo hábito.